E o dólar explodiu, chegando hoje ao valor de R$ 6,15. E para você que não está acostumado a falar de economia, te explico, falaremos de economia nesse momento, porque acima de qualquer coisa, falaremos de burrice elite, a dita elite brasileira, como disseram, intoxicada. E eu vou mostrar para você, tintim por tintim, inclusive com a Globo dos dutos de petróleo atrás do William Bonner, a Globo que nunca reconheceu os erros de Sérgio Moro, falando que não há razão nenhuma para o dólar estar desse jeito. Você vai ouvir da Daniela Lima, você vai ouvir da Miriam Leitão e de mim. Vou mostrar para você o motivo usando um vídeo antigo e uma explicação antiga minha aqui, já. Se você está chegando agora por esse canal, sente o dedo do like, faça parte dessa comunidade, manda esse vídeo para aquele seu amigo bolsominion, que é dono de loja, e acha que está incluído nesse vídeo aqui. Na verdade, você não faz parte dessa elite. Eu estou falando de quem realmente tem dinheiro para fazer o dólar mudar o placar aí. Então, sem mais enrolações, eu vou começar mostrando para você aqui, ó. Dólar hoje. O dólar chegou a R$ 6,15. E como nós já falamos isso várias vezes anteriormente, isso é horrível para a economia do país, porque muitos dos produtos que nós importamos são comprados em dólar, inclusive até o bom e velho ditado, né? Um pão francês, né? Porque a gente produz aqui no Brasil, envolve trigo, e se envolve trigo, envolve dólar. Então todos compramos produtos mais caros quando o dólar sobe. E aí você vai falar pra mim assim, você é um hipócrita, canalha, porque eu tô aqui há 6 anos nesse canal e me lembro muito bem de você atacar o governo Bolsonaro dizendo que ele fez o dólar subir. Aprenda a diferença entre as coisas. Falamos ontem disso no vídeo do Malafaia. Não é porque antes o dólar subiu e era culpa do Bolsonaro que agora é culpa do Lula. E não é 2 pesos e 2 medidas. Você tem que olhar as variáveis. O que o Bolsonaro fez naquela época para que o dólar subisse? Várias coisas, inclusive ele mesmo lançar mensagens dúbias e perigosas no mercado. E o que o Lula fez para que o dólar subisse agora? Absolutamente nada. E você vai ouvir, não é de mim que sou comunista, não. Você vai ouvir da Miriam Leitão. Houve um tempo que a gente chamava isso, Daniela, de ataque especulativo, porque não tem nenhuma relação com os fatos, né? Porque concretamente não está acontecendo esse fim de mundo que o mercado financeiro está vendo. O ata do Copom, ela disse claramente que o mercado recebeu mal, explicou também que tem uma dicotomia na economia, que apesar da política monetária contracionista, ou seja, está produzindo uma redução do crescimento, porque está subindo os juros, o consumo está crescendo, a demanda está crescendo, o investimento está crescendo, eles precisam reduzir a temperatura da economia. E aí repetir um pouco o que aconteceu, o que estava no primeiro relatório. Né? Que é a ideia de que o mercado recebeu muito mal o pacote fiscal. O pacote fiscal faz mudanças de fato, no ritmo de crescimento das despesas. O país vai ter esse ano metade do déficit público que o mercado financeiro imaginava no começo do ano. Então vai ter metade disso. E além disso, houve no meio do caminho uma coisa imprevisível que era o Rio Grande do Sul. Não tem esse fim de mundo que o mercado está vendo. O que tem de preocupante? A inflação está alta, mas para isso está sendo feito um pacote fiscal e está sendo feito eu preciso fazer uma pausa para te ajudar a entender, porque é muito fácil ficar passando esses vídeos de dados da Globo News, mas pode ter uma coisa que você, meu amigo, minha companheira que é doméstica, você que é pedreiro, você que é carpinteiro, pintor, ou você que é empresário, mas você não entende muito bem essa questão do mercado. O que você espera que determine a cotação no dólar? As relações financeiras entre os países. Se aqui compra mais do que lá, a gente compra os produtos deles mais do que eles compram nossos produtos e assim por diante. Então essa cotação ela não deveria ser algo imaginário, mas sim uma representação da diferença de potência e de relação de negócio entre os dois países. Ou seja, os Estados Unidos é um país melhor, mais poderoso, mais equilibrado, o dólar vale mais que o Brasil. As pessoas vão preferir investir e comprar produtos dos Estados Unidos e menos do que no Brasil. Seria isso, pura e simplesmente, mas não é apenas isso. E ultimamente tem sido muito menos isso. Existe a especulação. São pessoas que ficam aí ouvindo fofocas,
pelas redes sociais e elas decidem manipular deliberadamente o câmbio. Elas começam a vender o dólar que tem ou começam a comprar dólar compulsivamente. E a gente está falando aqui de gente que tem muito dinheiro. E ou também um grupo grande de pessoas que agora surgiu na internet, os liderados por esses canais de YouTube aí, como o Primo Rico, que agregam, por mais que eles não sejam muito ricos, mas agregam muitas pessoas que têm muito dinheiro. E aí um só idiota fala uma porcaria nas redes sociais e todos eles saem seguindo como se fossem robôs. E sim, eu tô falando de burrice, de gente que tem muito dinheiro e é mais burro que eu e você junto. Então eles começam a manipular, comprar e vender os dólares que tem e fazem que o resultado chegue a esse. Então é diferente das razões pelas quais o Bolsonaro lá atrás fazia com que o dólar subisse, pela sua incompetência na gestão. Não, pelo contrário, você está ouvindo da Miriam Leitão agora que a austeridade fiscal aconteceu, o governo não gastou demais, o governo reinvestiu, o governo melhorou a vida das pessoas, nós estamos tendo mais empregos para as pessoas, está tendo mais saúde, mais qualidade de vida e está tendo inclusive a inflação. Que essa reclamação que o pessoal fica falando, ai, compra, vai ver quanto é que tá a comida no mercado. Amigo, saiba que, infelizmente, nesse caso, a inflação está acontecendo porque as pessoas estão voltando a comprar. Quando as pessoas vão para o mercado e começam a comprar mais produtos, o que o mercado faz? E aqui eu estou falando do supermercado. Levanta o preço, a safra, desde o cara que colhe a safra até o cara que entrega no supermercado. E essa inflação, ela está sendo detectada e freada pelo Banco Central do Brasil. Eles acham, e aí tem discussão sobre isso também, que deve elevar a taxa de juros, ou seja, aumentar o índice para que você não consiga pegar dinheiro emprestado do banco. E com isso eles pensam que vão frear a inflação, que só está acontecendo, repito, porque o povo voltou a comprar. Então o governo não fez nada de errado. É apenas o puro e simples medo desses tais investidores aí, agindo na especulação para além, com muito mais força do que as reais relações de comércio estabelecidas pelas pessoas. Você entendeu a diferença? E ela está te explicando isso, mas não é apenas só medo. O puro e simples medo e o receio do governo. É a burrice no grau da intoxicação de acreditar em fake news. Você verá nos vídeos a seguir que toda essa explosão mais recente começou por causa de uma fofoca de um grupo de rede social no Twitter com menos de 3 mil pessoas. Sim, os que se dizem grandes comerciantes, grandes investidores, não é o comerciante, os grandes investidores brasileiros se apavoraram por causa de uma fake news de Twitter de uma conta pequena e agiram em bando como se fossem bovinos, como se fosse, a gente sabe que é, né? Bovinos e tirando o seu dinheiro do Brasil e levando para investimentos em dólar, aí faz o dólar subir. É disso que ela tá falando. Eu vou deixar ela terminar. Aliás, vamos para Daniela Lima, vamos passar para fake news. A Miriam então já deu o recado dela. Essa resposta foi muito boa, mostrando que o governo tem feito exatamente aquilo para que foi eleito. Agora vamos falar dessa questão da fake news. Surgiu nas redes sociais aí uma fake news. Essa aqui, ó, vou mostrar para você aqui a fake news que motivou o dólar a subir. E um dos motivos para essa tensão e também para a disparada no dólar no dia de hoje pode ter sido uma série de publicações feitas por um perfil falso na rede social X. O perfil, com um pouco mais de 3.500 seguidores, divulgou declarações não verdadeiras atribuídas a Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central. As postagens mostravam supostos comentários de Galípolo sobre o comportamento recente da cotação da moeda americana. A conta conseguiu ampla repercussão ao ser replicada por influenciadores e até analistas financeiros, aumentando ainda mais a incerteza. É uma incerteza que não existe. Eu vou deixar a Daniela Lima explicar o que foi publicado. Ele falou para você como isso aconteceu, como começou. Agora é importante também lembrar que hoje em dia a gente não tem mais analista financeiro. Como que era antes? Um cara fazia uma faculdade de economia e baseado nesses critérios que eu falei de parâmetros reais da ação do governo e do comércio, ele definia, projetava o futuro, olha, a economia vai melhorar, olha, a economia está tendendo a piorar. Antes era assim. As pessoas, esses canalhas da imprensa e das redes sociais, eles substituíram os economistas de verdade, os especialistas que usam os parâmetros corretos, por moleques de redes sociais. E sim, são moleques de redes sociais que vivem de oba-oba nessas empresas que foram criadas agora, essas fintechs. É XP Investimento, não sei o quê. Eles trabalham com fofoca de redes sociais, não trabalham com dados. Não interessa como o governo atua. Eles orientam os seus clientes com base em fofoca de rede social. Escuta aí. Recebi mensagens
de integrantes da direção do Banco Central a respeito de uma fake news que está circulando e foi enviada a gestores do BC, de novo, gestores do Banco Central, para perguntar: isso é verdade? Trata-se de fake news veiculada numa rede social por um perfil que se auto-intitula um local, eu não vou dar o nome do perfil, onde você fica por dentro de notícias de geopolítica, economia e política trazidas por brasileiros expatriados e sem censura. É um perfil de fake news, da grossa, assim. Esse perfil de fake news da grossa, que apresenta-se dessa forma, um perfil de notícias de expatriados, fez uma série de postagens que estão sendo printadas e replicadas por operadores do mercado financeiro que colocam na boca do próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, declarações que ele nunca deu. Seja salvaguardando moeda do BRICS ou ali falando sobre alta artificial de dólar, coisa que ele não falou, ou dizendo que a meta é fazer com que a moeda volte para um patamar X, Y, Z. Os integrantes do Banco Central levaram isso até a diretoria, que disse: cara, só rindo, mas não é só rindo, tem gente do mercado que está perguntando: e aí, isso é verdade? E aí, isso é verdade? Pois muito bem, é falso. Esse mesmo perfil chegou a publicar que a influenciadora Nath Finanças era uma das cotadas para integrar a diretoria do Banco Central. E tem gente comentando, dando joinha e achando graça. O dólar bateu 6,18, as informações estão circulando, portanto, em rede social, com o perfil que se apresenta como, né, detentor de notícias, são absolutamente falsas. Parece bizarro, é bizarro, eu confesso, mas a gente está aqui, trazendo a informação. Bom, então você ouviu aí. Recapitulando para você entender, a porcaria da cotação do dólar, veja a situação na qual a gente é refém. É refém, você, nisso a gente só compra pão e tecnologia. E aí se sobe, a gente se lasca, se abaixa, melhora um pouquinho pra gente. Nós somos reféns desses caras. Os caras que detêm o dinheiro no Brasil e que, se ele quiser, ele faz a cotação do dólar mudar. Aí você fala: são pessoas super inteligentes, ultra capazes, meritocracia, não é? Chegaram lá porque tem uma competência incompreensível. Não. São idiotas, intoxicados, que consomem notícias, que não, aquela pessoa que aparece na televisão fala assim: não vejo diferença entre a direita e a esquerda, pra mim tudo é a mesma coisa, e paga de gatão, paga de super inteligente. E ele consome a fonte de informação e por isso acha que é tudo a mesma coisa das fake news. A fonte de informação dele é um perfil que fala de expatriados, gente que correu para não ser presa pelo Xandão. Essa é a fonte de informação dele. Então é esse o nível de toxicidade. Aí ele é apavorado, porque se eu recebo uma notícia de um perfil desse, eu passo pra frente. Eu ignoro, sigo a vida, sei que é falso. Mas essas pessoas tão inteligentes, elas vão acreditar. Por quê? Porque ele tá acostumado a acreditar nesse perfil. E eu vou até lembrar pra você que eu já venho falando isso há muito tempo. Essa elite brasileira é burra, mais burra do que eu e você juntos, intoxicada. E eu vou reutilizar um vídeo antigo aqui de uma reunião onde estava presente o Ciro Gomes. Eu sei que vocês não toleram muito a presença do Ciro Gomes, mas é para que você entenda. É o vídeo que temos. Não tem o Lula fazendo isso. Não tem outro político fazendo isso. Tem o Ciro Gomes humilhando o dono da Riachuelo, na presença de outros grandes empresários brasileiros, inclusive a dona Luísa, que a gente falou dela desses 2 dias, que não faz parte dos ignorantes desse grupo. O Ciro Gomes, nessa ocasião, está discutindo sobre um outro tema, a questão da necessidade indiscutível do Estado agir para o desenvolvimento do início dos países. Desenvolvimento de estruturas que são muito caras, como ferrovias, rodovias, investimento em hidrelétrica. O mercado privado pode fazer esse tipo de investimento quando ele sabe que vai lucrar. Mas quando é incipiente, quando é incerto, quando vai ter mais prejuízo do que lucro, o mercado se ausenta, assim como foi durante a crise do coronavírus. Fomos atendidos pelo Estado. Mesmo que as vacinas tenham sido criadas pelas empresas privadas, elas foram feitas com financiamento público, garantia do governo, você não vai quebrar, pode pesquisar o negócio. E aí o Ciro Gomes estava explicando isso pro cara, mas não adianta, ele começa a retrucar. E aí o Ciro Gomes chama ele de intoxicado, porque é o que ele é. E não é só ele, porque fosse só ele, estava resolvido. Escuta aqui esse trechinho. É retorno ótimo a alocação de recursos fiscais, a pesquisa básica de base biotecnológica? Não paga. Infraestrutura, meu irmão, qual é o lugar aonde você lançou? E não precisa ser estatístico, não. Debêntures conversíveis em ação, participação acionária,
financiamento compatível. Porra, o camarada tem uma malha ferroviária dos Estados Unidos, vai ver se aquilo foi iniciativa privada que fez. Até pode ter os grandes operadores, não sei o que e tal. Vanderbilt. Sim, eu ia dizendo aqui, até pode ter os grandes operadores. Bom, bem, mas isso tudo foi feito com crédito não retornado. A vacina foi do Estado? A vacina da Pfizer? Tudo, Estado. Você não sabe não que quem pagou a pesquisa da Covid-19 foi os americanos, não o Estado americano? Por favor, Flávio, te desintoxica. É um amigo, eu tenho visto a tua inflexão. Pagou a pesquisa da Covid-19 foi os americanos, não o Estado americano? Por favor, Flávio, te desintoxica. Por favor, elite brasileira. Eu vou fazer que nem o Maynard. Por favor, elite brasileira. Desintoxica. Aprenda a consumir fontes de qualidade. Largue de acreditar nesses perfis idiotas de extrema-direita. E sim, tem avanços. O Jornal Nacional hoje mostrou que tem avanços na reforma tributária. Na verdade, a reforma tributária é mediada pelo governo. O governo não propôs ela, mas é a que ele está encampando. Houve, inclusive, negociações históricas como o desfecho final da aliança entre Mercosul e União Europeia. Conquistas únicas, esperadas há milênios, que favorecerão ao próprio agro, que está entupido dessa linha ideológica de disseminar fake news, mas nada disso adianta, porque quando você está com a xícara cheia demais de chá, não tem como pôr o chá novo lá. Você vai ficar com esse chá velho e podre. Eu quero fechar esse vídeo pedindo para você se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Mais tarde eu trago os detalhes sobre o Jornal Nacional e a reforma tributária, mas deixa aqui no final esse pedido. Por favor, elite brasileira, por favor, você, inclusive, que é ouvinte, desintoxica. A pacificação desse país não passa por anistia, passa por desintoxicação. Coloque a mão na consciência e comece a questionar as suas fontes de informação, que você vai perceber que ela tá mentindo. E quando você perceber que tem uma mentira, você vai puxar o fio e aí vai quebrar a cara descobrindo que você sempre foi conduzido por perfis falsos e mal intencionados, que não tem absolutamente nada de patriotas. Se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais, faça parte dessa comunidade que mais cresce no YouTube. A gente volta para mais um